Oi. Melhorou o som? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, né? Aí, aí vocês vão mandando mensagem para a gente ver se o som tá legal, né? Se vocês estão ouvindo bem. Amém. Nessa noite nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa passagem em 1 Coríntios, né? Ali no capítulo 1, a partir do versículo 29 até o 31. E diz assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas sois vós dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre esse cenário, sobre esse momento onde que o apóstolo Paulo ele vem trazendo algumas realidades, né, para o povo daquela época, né, para a situação daquele momento e muitas coisas que a gente pode tirar como ensinamento para os nossos dias. Então, primeiramente, aqui uma breve introdução. Tal. Os cristãos a quem o apóstolo dirigiu a essa epístola residia-se em uma parte do mundo onde a sabedoria humana era muito respeitada. Né? E, e aqui duas observações é que porque os judeus, né, pediam sinais e os gregos buscavam a sabedoria. Então, dois objetivos totalmente diferentes, né, mas a gente vê aqui já a racionalidade humana, o objetivo humano totalmente afastado dos princípios de Deus. E é muito importante que nós precisamos ter um objetivo, ter um foco para que a gente possa alcançar, né, a sabedoria divina, algo que vem de Deus, algo que vem, né, do sobrenatural. Né? Então, não apenas nos sinais, mas sim, né, naquilo que Deus, né, tem para os nossos dias, para as nossas realidades. Né? E em contrapartida, a gente tem os gregos buscando sabedoria, né? Buscando a inteligência humana, né? Buscando o conhecimento racional. Quando a gente pega para a realidade, né, daquela época, a gente vê que era um local onde estavam ali reunidos muitos estudiosos, muitos eruditos da época, mas eles não buscavam ali o sobrenatural de Deus, né? O sobrenatural eh, das coisas espirituais. Né? Então, eh, fala muito com nos nossos dias, né? Pois a gente vê as pessoas buscando muitos objetivos, mas muito longe, né, da presença de Deus, muito longe dos propósitos de Deus. É um desenvolvimento dessa ideia é que, né, Corinto não estava longe de Atenas, né, que havia sido por muitas eras a mais famosa sede de filosofia e aprendizado do mundo. Então a gente vê que a influência ela estava presente ali em Corinto, né, ela estava ali entronizada no meio daquele povo, né, ela estava ali presente, né, naquela cultura, naquela sociedade, e o povo ele buscava o conhecimento do homem, né? Ele buscava o conhecimento racional e eles não estavam abertos
para a sabedoria divina, né? E por isso, né, eles não tinham a alegria, né, de conhecer, né, o propósito de Deus. E aí eles não tinham, né, esse sentimento de se glorificar em Deus, mas eles buscavam a glorificação do homem, né? A glorificação pelos seus próprios conhecimentos. E hoje na nossa sociedade, o que nós vemos é justamente isso acontecer de forma, né, repetitiva, né? Todos os dias nós presenciamos isso. São pessoas que buscam o conhecimento humano, que busca o privilégio humano, mas não busca o privilégio, o conhecimento em Deus, né? Aquela satisfação, aquela alegria de estar em Deus, de estar dentro dos propósitos de Deus. Buscam muitas das vezes a sabedoria da cultura, a sabedoria da nossa atualidade, mas não buscam a sabedoria, né, dos céus, do alto, né, da eternidade, da palavra de Deus. A gente procura sempre estar atualizado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? A gente sempre quer estar por dentro das coisas que estão acontecendo, mas a gente não procura estar por dentro das verdades de Deus. E isso aconteceu naquela época e o apóstolo ele vem, né, falando, né, de uma forma firme, de uma forma de fazer com que os coríntios eles viessem se despertar, né? Então, o apóstolo, portanto, como Deus, pelo Evangelho, reduziu a nada a sabedoria humana, né? Porque o apóstolo Paulo ele vem falando e ele vem pregando para um povo que precisava mudar, né, os seus caminhos, mudar a sua direção, né, deixar de se preocupar com as coisas materiais, né, com o conhecimento humano e assim focar nas coisas de Deus, na realidade de Deus, se alegrar em Deus, buscar a confiança em Deus. Veja que quando nós começamos a fazer algo que a gente tem certeza, a gente se alegra, a gente tem aquela convicção, né? A gente tem aquele despertamento, porque nós temos certeza daquilo que estamos fazendo. A gente tem convicção da onde que nós estamos indo. A gente não deixa que palavras venham causar dúvida na nossa mente, causar embaraço no nosso pensamento. Por quê? Porque nós estamos firmes, nós estamos cientes aonde que nós queremos chegar, nós estamos cientes, nós estamos convictos da nossa realidade. Por isso, traz, né, uma alegria, traz uma certeza no nosso coração, traz uma convicção de direção, né, de posicionamento para onde que nós queremos chegar. E isso nos dá uma firmeza para caminharmos, para seguirmos o propósito, independente das influências. As influências, elas vão vir, isso você pode ter certeza, mas você não é obrigado a ser influenciado. Você não é obrigado a ir na ideia daquilo que estão te falando, né? A nossa obrigação é influenciar e influenciar dentro do propósito de Deus, dentro dos objetivos de Deus para as nossas vidas. E isso é de fundamental importância. Então, caminhando um pouco mais, os gregos eruditos e seus grandes filósofos, com toda a sua sabedoria, não conheciam a Deus. Isso é um grande desafio na nossa atualidade, porque nós temos tecnologia de uma forma sobrenatural.
né? A gente tem informação de forma espontânea, de forma imediata, né? Mas essa sabedoria que chega até nós, né, ela transmite a vontade de Deus. Essa sabedoria que chega, né, que bate na nossa porta, né, isso faz resplandecer a vontade de Deus. Essa sabedoria que nós absorvemos, ela traz alegria ou simplesmente enche a nossa mente de conhecimento e vai deixando, né, o conhecimento de Deus eh, para o canto, né, para o lado, né, vai deixando escanteado, né, porque os gregos, né, eles tinham o conhecimento, né, eles tinham, né, a cultura ali forte, né, os filósofos da época, né, que influenciam a sociedade até nos nossos dias, estavam latentes naquela época, né? Estavam ali na veia dos gregos, né? Mas eles não tinham ali a sensibilidade para conhecer a Deus, para abrir o seu coração para Deus. Então, uma pergunta para nós hoje: nós estamos abrindo a nossa mente para o conhecer a Deus, para o sobrenatural de Deus? Ou nós estamos apenas presos dentro da nossa racionalidade, dentro do nosso modo de pensar, dentro da nossa caixinha? Como que está, né, o nosso modo de agir, de pensar? Nós estamos buscando somente a sabedoria para ganharmos uma promoção, para ter maior conhecimento, ou essa sabedoria está servindo também para se aprofundar nos conhecimentos de Deus, para fazer uma pesquisa, né, para fazer um trabalho, né, dentro de algum ponto, dentro de algum versículo, né? Nós estamos usando essa sabedoria para conhecer mais de Deus, ou apenas para a nossa própria satisfação? É importante que a gente tenha esse pensamento na nossa mente. Então, eles não foram capazes de descobrir, né, que a verdade nas coisas divinas. Eles não tiveram a sensibilidade para separar, né, essas coisas divinas das coisas naturais, né? Por quê? Porque a sua sabedoria, né, o seu conhecimento estava apenas, né, naquilo que ele conhecia, né? E nós sabemos que a realidade humana, né, o limite humano, ele é bastante pequeno. E se a gente for mensurar as coisas divinas pelo nosso pensamento racional, a gente vai, né, não vai chegar muito longe, né, porque o nosso pensamento, né, porque o nosso conhecimento, ele é pequeno, né, se comparado com a grandeza de Deus, com as coisas divinas, né, ele é pequeno. E aí as pessoas começam a se frustrar, né, as pessoas começam a ficar tristes porque o seu conhecimento, né, a sua sabedoria, ela é muito limitada, então ela não consegue entender, né? Já viu quando você está explicando algo para uma pessoa e ela não consegue entender porque ela não tem, né, ali, né, o conhecimento daquele assunto, e ela fica, né, apavorada, ela fica frustrada porque ela não consegue entender, né? Mas a partir da hora que ela vai praticando, que ela vai, né, se aprofundando naquele assunto, e de repente ela começa a fazer aquilo com agilidade, com destreza, e ela olha e fala assim: nossa, mas eu sofri tanto para aprender isso, e olha só como eu estou fazendo isso bem, né? Como uma pessoa que está aprendendo a dirigir e ela tem muita dificuldade, mas depois que ela aprende, ela vai para o trânsito, ela pega uma rodovia e ela começa a ficar experiente, ela
faz aquilo com mais tranquilidade, ela faz aquilo com mais destreza. Por quê? Porque ela treinou, porque ela se capacitou, né, para fazer, né, e praticar aquela atividade. Então, a revelação de Deus através de Jesus, né, eles não foram capazes, né, de entender, né, essa revelação que Deus enviou ao homem, né, através da vida de Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento, revelação que eles consideravam loucura, né? Então, naquele momento, né, daquele momento da história, eles enxergaram tudo aquilo, né, que estavam ali chegando, né, ao seu conhecimento, eles consideraram loucura. E muitas das vezes a pessoa, ao ouvir falar de Deus, né, já falando na nossa atualidade, ela considera loucura, né? Como pode ter acontecido isso? Como pode isso ser verdade? Né? Esse pastor é um mentiroso, esse pastor está enganando o povo para pegar dinheiro, né? Para encher a igreja, e muitas das vezes as pessoas não estão eh, com o coração aberto para ouvir a vontade de Deus, para entender os milagres de Deus. E isso traz tristeza, né, no coração da pessoa, porque ela fica frustrada, ela fica sem entender, ela fica sem compreender, ela começa a querer achar respostas onde que ela só vai conseguir entendendo que Deus é sobrenatural e ele faz um milagre acontecer na vida daqueles que o buscam. Amém? Então, né, Deus, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, não tente entender pela sua sabedoria, não tente mensurar pelo seu conhecimento, né, porque Deus, ele trabalha na simplicidade, né, ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, né. Muitas das vezes a gente busca pela racionalidade e Deus, ele vai pela simplicidade. Muitas das vezes as pessoas estão buscando, né, algo grande e Deus trabalha no pequeno. Temos que entender isso. Nesses dias de, de tantas tribulações, de tantas notícias falsas, né? De tantas fake news, a gente tem que entender que Deus, ele vai trabalhar nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas humildes, né? Nas coisas desprezadas. É ali que ele vai trabalhar, nas coisas que ao olhar humano estão reduzidas a nada. É ali que Deus vai trabalhar. É ali que Deus vai mover as águas. É ali que Deus vai transformar vidas. É ali que Deus vai fazer, vai trazer testemunhos de verdadeiros milagres. É ali aonde que Deus, ele vai realizar o seu propósito. Então vamos parar, né, de pensar como o mundo está pensando, né? Quando eu falo mundo, eu falo de a sociedade, né? Aqueles que estão ao nosso redor, né? Que estão já, né, assim como os gregos, né, plantados em uma cultura onde que, né, você tem que ser o mais forte, você tem, né, que conseguir, você tem que conquistar. É lógico que nós temos que correr atrás dos nossos objetivos, mas nós temos que entender que é na simplicidade que Deus age. E é tão tremendo a palavra de Deus que, quando nós começamos a entender isso, a gente vê que você sendo o mais fraco, aí é que você vai ser forte. É quando você busca a humildade, é aí que as pessoas vão reconhecer, né, o seu valor. Porque hoje falar não é fácil, brigar é fácil, né, retrucar é fácil. Mas quando a gente fala, olha, me perdoa, olha, realmente eu fui errado,
aí você está mostrando que você é diferente. E isso traz alegria para o seu coração, porque você não vai ter uma mente perturbada, você não vai ter uma mente reprimida, mas você vai ter uma mente tranquila, né, um coração sarado, e isso vai trazer uma alegria diretamente de Deus para o seu coração. Mas é preciso renúncia, é preciso baixar, né, o nosso ego, é preciso a gente lembrar do que Jesus falou, os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas. E aí sim, né, nós vamos entender que a verdadeira alegria está nas coisas simples. Né? A verdadeira alegria está nas coisas mínimas. E aí sim nós podemos nos alegrar e alegrar de uma forma completa. É entender que quando nós não temos nada, aí é que nós temos tudo na nossa vida. Né? E é só assim que a gente pode caminhar, buscando conhecimento, adquirindo sabedoria e assim caminhando na presença do Senhor. Então, como é alcançado a obra de redenção na vida dos homens? Primeiro, dependência absoluta em Deus. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá força, é Deus que nos orienta, é Deus que nos dá, né, como diz, né, o Pai Nosso, o pão de cada dia. É Ele que nos livra de todo mal. Então, isso nos mostra que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Né? Dependência imediata, né? Não é para depois, não é para daqui a pouco, não é para daqui uma semana, isso é para agora, isso é para esse momento, isso é para esse instante. Se ainda você não é dependente de Deus, aí na sua casa, comece a orar, né? Comece a falar com Deus, fale, Deus, eu quero ser totalmente dependente de ti, né? Eu quero uma dependência imediata, Senhor. É a partir de agora, é a partir desse momento que o Senhor venha tomar a direção na minha vida, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha fazer o que é melhor para mim e não eu, né, venha fazer o que é melhor para mim. Que o Senhor possa tomar a direção da minha vida, porque é só assim, né, que a gente vai ter vitória, ter uma alegria de espírito, né? E eu falo, não é aquela alegria somente externa, mas uma alegria externa, uma paz de espírito. Né? Quantas pessoas que a gente vê que estão cometendo suicídio e a gente olha para a pessoa e fala, nossa, mas essa pessoa era tão alegre, ela era tão extrovertida, e como que ela foi cometer, né, esse ato? Né? Porque aquela pessoa ela estava com alegria apenas externa, ela não estava com alegria no coração dela, não estava com alegria interna. E isso é só Deus que pode dar. É Ele que visita o nosso coração. É Ele que visita a nossa mente. É Ele que nos dá essa seguridade, né, de entender que nós estamos na dependência de Cristo, que nós estamos, né, de acordo com a vontade dele. Então, a sabedoria era algo que os gregos admiravam, mas Cristo é a verdadeira luz do mundo. É somente por ele que a verdadeira sabedoria é transmitida à mente. Né? Então, a luz do mundo é que transmite, né, a sabedoria para a mente humana. E essa sabedoria que chega até a nossa mente é para que a gente retransmita, né, essa luz para o mundo, né, para que a gente possa, né, jogar, né, irradiar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Né, e é por Cristo que temos justiça, e por estarmos nele que somos justificados, temos os nossos pecados perdoados e somos recebidos
como justo no favor de Deus, né? Então, que a gente possa buscar essa justiça, né? Que a gente possa entender que é Deus, né, que nos dá a justiça, não o mundo, não as coisas do mundo, mas sim Cristo, né? É Deus que nos dá, né, essa certeza de justiça, essa certeza que nós estamos com Ele e Ele vai nos livrar de todo mal e vai nos capacitar, dando força, né, coragem para vencer os nossos adversários de cada dia. Então, é por Cristo que temos a santificação, temos nele a verdadeira excelência do coração e do entendimento. Então, que a gente possa entender que essa excelência, ou seja, né, essa perfeição, que vai ser transmitida ao nosso coração, né, do nosso entendimento, né, e que vai nos trazer alegria, ela só pode vir de Cristo, né? E é por Cristo que a redenção ou a libertação real de toda miséria. É Ele que nos dá essa libertação. E essa miséria pode ser, né, a nossa arrogância, né? Pode ser, né, a nossa pão-duragem. Né? Então isso traz uma miséria para o ser humano, porque ele não olha para o próximo, ele não olha para os necessitados. Né? E assim toda a felicidade e toda a glória, né, vai assim está visitando o nosso coração e essa glória de Deus vai se manifestar através da minha vida e da sua vida. Então aqui para a gente está caminhando para o encerramento, né, uma história, né, uma mensagem para que a gente possa entender. Né, Alexandre o Grande, né, fez 3 pedidos aos seus ministros, né, antes de morrer. Qual eram esses pedidos? Primeiro, né, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. O segundo pedido é que os tesouros que tinha, né, fosse espalhado pelo caminho até o seu túmulo. E o terceiro pedido é que as suas mãos, né, ficassem fora do caixão e à vista de todos. Os ministros surpresos, né, perguntaram: quais são os motivos? Né, ele respondeu: primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. E terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. Aí nós temos aquela passagem de Jó, né, que fala: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Então, que a gente possa entender que quando a gente busca sabedoria humana, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas quando nós buscamos sabedoria divina, nós temos, né, a alegria de espírito, a alegria no coração. Claro que essa mensagem aqui, como está escrito, é um autor desconhecido, mas a gente pode tirar aqui um grande ensinamento, que muitas das vezes o ser humano ele busca tanta coisa no período da sua vida e esquece de buscar a sabedoria divina. Com isso, ele passa a viver uma vida infeliz, né, uma vida triste, uma vida de amargura e principalmente sem a presença de Deus. Então vamos entender que nós precisamos buscar os nossos objetivos, temos que ser prósperos, precisamos ser bem-sucedidos, mas, primeiramente, na vontade de Deus. A palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso significa que nós precisamos buscar primeiramente a Deus, e através dessa busca, as outras coisas vão vir naturalmente.
Com isso, nós vamos ter alegria no coração, paz de espírito e caminharmos de uma forma alegre, né? Um dia alegre, né? Uma caminhada alegre, né? Um seguir na presença de Deus com satisfação. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração, né? Que essa mensagem ela possa servir, né, de rema para as nossas vidas e assim a gente possa entender que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus, acompanhada com alegria no nosso coração. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar. Vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça aí onde você está. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Ó Deus, é debaixo da tua graça, Senhor, que nos reunimos, Pai, nessa noite. Te pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ó Deus, por buscarmos tantas coisas, Senhor, na nossa vida. E muitas das vezes esquecemos, Senhor Deus, de buscar a tua sabedoria, buscar a tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, que nessa noite a gente possa voltar o nosso entendimento, Senhor, para as coisas do alto, Senhor Deus, para a tua palavra, Senhor. E assim a gente possa, ó Deus, entender que só o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Receba, Senhor, a nossa oração nessa noite. Ó Deus, nos conceda uma boa noite de sono, um resto de semana abençoada, em que a gente possa estar sempre na tua presença, para a honra e glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Obrigado. Deus abençoe todos que estavam presentes, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma sobrenatural. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.